Bom dia, nobres vereadores e vereadoras, ao público presente e as pessoas que nos acompanham também pela TV Câmara, pelas redes sociais. O que me traz essa tribuna hoje? Um projeto de lei que está aqui nesta casa. Eu fiquei um pouco preocupado com este projeto. Em detrimento dessa preocupação, fiz uma análise e gostaria de apresentar essa análise para todos os senhores e senhoras dentro de uma reflexão orçamentária financeira do nosso município com relação a este projeto de lei. O projeto de lei é o 104 de 2019, onde o nosso município está requerendo uma contratação de crédito, um empréstimo, junto à Fomento Paraná, de 50 milhões de reais para investir em pavimentação no nosso município. Em primeiro lugar, eu quero dizer que fazer pavimentações é uma coisa muito boa. Investir em pavimentação é algo que eu também concordo. Gostaria muito de que o nosso município tivesse todas as suas ruas pavimentadas da melhor maneira possível. Mas eu quero trazer essa reflexão para nós pensarmos de que maneira devemos fazer isso. Em que tempo devemos fazer isso? Será que precisa ser agora? Tudo de uma vez? Ou não? Vamos pensar um pouco. Então eu quero trazer alguns números para exemplificar um pouco esta minha preocupação. Estamos ali diante de fazer uma análise das operações financeiras. Vou pegar uma ajudinha aqui. Ó. Esse ano de 2019, o município de São José já contratou 127 milhões de reais em empréstimos. Dentro deste valor, 50 milhões para a construção de equipamento de saúde, o que nós conhecemos como a construção do Hospital Municipal. 30 milhões é para a Secretaria de Educação. 20 milhões para a pavimentação de vias públicas urbanas e mais 27 milhões também para a pavimentação de vias públicas urbanas. Considerando que esses 27 milhões, eles foram autorizados em 2017, e foi autorizado agora pelo Tesouro Nacional só em 2019. Então, ele entra no orçamento de 2019. Pode passar. Pode. A reflexão que eu trago é a seguinte. Dos 127 milhões emprestados pelo município, nós vamos devolver 199 milhões 965 mil 413 reais e 97 centavos. Ou seja, são mais de 72 milhões de reais em juros. O que eu entendo por juros? É uma penalidade. Eu estou pagando por algo que eu não terei. Eu vou investir 127 milhões, mas eu vou pagar 199 milhões. Isso diluído aí a médio prazo, longo prazo, sei lá, 9, 10 anos. Desse recurso, nós temos lá 100 milhões que foram empréstimos do Finisa e 27 milhões da Agência Fomento, que é para as obras da duplicação da Avenida Rui Barbosa. Nós temos ali embaixo a somatória de todos esses empréstimos. Isso aí já é uma garantia. Já foi feito o empréstimo, já é um compromisso que o município tem para honrar nos próximos anos. Então, o município já tem que honrar esse compromisso de devolver 199 milhões de reais. E neste dia de hoje, nós estamos aqui para apreciar e votar mais um projeto de lei de empréstimo de 50 milhões. Então, eu gostaria que fosse para a próxima tela, por favor. Então, ali está a explicação que eu acabei de fazer e uma observação. Além desse recurso,
nós ainda temos 22 milhões de dívida para serem pagos, que é remanescente da gestão anterior. Empréstimos que foram feitos na gestão anterior. Então, soma-se aos 199 milhões de reais, mais 22 milhões, ou seja, ultrapassa a cifra de 220 milhões de dívida que o nosso município tem hoje e que ele precisa honrar. Com isso, eu quero dizer que acreditamos, e essa casa também fez parte da autorização desse recurso, acreditamos que de fato é necessário fazer investimentos no nosso município. A Câmara nunca se eximiu disso. Mas a reflexão que eu trago hoje é a seguinte. Vamos passar para a próxima tela, por favor? E aqui esses 50 milhões que foram apresentados para nós nessa sessão de hoje, nós vamos pagar mais 25 milhões em juros. Então nós estamos trazendo para o município 50 milhões e vamos devolver 75 milhões de reais. E aí eu penso comigo, se eu utilizasse somente os juros, somente os 25 milhões, eu já faria metade da obra que eu estou pretendendo fazer com 50 milhões e não ficaria devendo nada para ninguém. Se eu fizer um planejamento. Mas vamos desconsiderar aqui até a questão dos juros. Vamos pegar os 50 milhões que eu estou emprestando, fazer um planejamento a médio prazo para fazer essas obras, sei lá, 2, 3 dias por ano, há 5, 6 anos, por exemplo. Eu utilizaria os 50 milhões e não pagaria juro para ninguém. Esses 25 milhões de juros eu poderia investir em saúde, poderia investir em educação e assistência social e outras questões de emergência que nós temos no município. Porque as nossas emergências não são somente obras. Nós temos muitas outras áreas de necessidades no nosso município. Então, com isso, me levantou de fato uma preocupação muito grande, por causa do endividamento. Somando todas as cifras, com todos os juros e encargos, nós vamos ultrapassar uma dívida de 270 milhões de reais. São aproximadamente 275 milhões que nós vamos precisar devolver. Só que desses 275 milhões que nós vamos devolver, nós só vamos conseguir utilizar no investimento 170 milhões, ou 175 aproximadamente. São 100 milhões de reais em juros, em correções, enfim, que nós vamos ter que pagar. E esses juros, ele não é investimento. O que eu poderia fazer com 100 milhões de reais fazendo um planejamento? Eu estou falando só investimento de juros, sem considerar o empréstimo. Tudo bem, mas a discussão hoje é somente o projeto que está aqui nesta casa hoje. Os 50 milhões. Porque os outros, como eu disse, já é um compromisso do município. Será que nós precisamos ainda contratar ainda mais 50 milhões? Porque nós já observamos ali que 47 milhões eles estão disponibilizados, já comprometidos, para a Secretaria de Viação e Obras Públicas. Já existem projetos, inclusive processo licitatório em andamento. Considerando que um desses projetos foram autorizados em 2017 e só em 2019 o Tesouro Nacional trouxe à tona, ou seja, autorizou, quem garante que esses 50 milhões serão aplicados o ano que vem? Eu não vejo nenhuma garantia. E ainda mais, uma outra preocupação é que está cadastrado no Tesouro Nacional e na Secretaria de Finanças um empréstimo de 40 milhões. O que está de fato cadastrado são 40 milhões. E o projeto que nós recebemos hoje, ele é de 50 milhões. Então eu levanto uma outra questão. De onde virão os outros 10? Nós vamos ter que buscar onde? Porque pelo menos até esta manhã, nós não temos esses 10 milhões cadastrados no sistema da Secretaria de Finanças. E não está autorizado, liberado pelo Tesouro Nacional. Então, diante disso, senhores, senhoras e senhores,
Eu trago essa reflexão para nós pensarmos se, de fato, essa Casa de Leis está disposta a continuar a investir nesse empréstimo. Alô, vereador. Alô. E ainda que hoje está passando aqui um requerimento pedindo dispensa de interstício. Só um minutinho, vereador, já autoriza. Só um minutinho. Para votarmos em primeiro e segundo turno. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu posicionamento diante da análise que fiz é que não gostaria de votar em primeiro e segundo turno. No mínimo, que nós possamos votar em primeiro turno e discutirmos melhor o projeto para o segundo turno. No mínimo. Agora, se de fato nós formos votar em primeiro e segundo turno, eu serei contra esse empréstimo. Diante a preocupação que eu tenho, repito, não sou contra investimento em obras. Tem que ser feito. Há uma necessidade, tem que ser feito. Mas precisa ser dessa forma? Dessa maneira que está sendo apresentado? Trago uma reflexão para todos nós pensarmos. A todos nós aqui nesta Casa de Leis e também todos os cidadãos são joséenses. Senhor vereador, por favor. Só para... Bom dia, presidente e mesa diretiva e vereadores. Só para contribuir e trazer a informação um pouco mais real, desses 50 milhões, a sua dúvida, que são 40 e seriam 50, na verdade eles são 40 com a possibilidade de 50. O projeto realmente é de 40, mas com uma possibilidade de 50, inclusive até era para ter vindo separado, mas ele vem junto e não há necessidade de ser 50. E a outra informação também para contribuir é que parte desse recurso é fundo perdido, em torno aí de 20 milhões, essa é a informação que nós temos. Então o empréstimo ele não é 50 milhões. Esses juros todos que foram contabilizados aí, dá para quebrar pela metade pelo menos. Só para contribuir na notícia aí. Por favor, vereador. Bom dia. Muito baixo? Agora sim. Bom dia, senhores vereadores. Eu acredito, vereador, tenho certeza, convicção que esse projeto ele não poderia ser votado hoje nem primeiro nem segundo turno. E eu vou pedir vista, sim, porque não podemos votar esse projeto no primeiro turno nem segundo. Então, eu vou pedir vista porque a votação, o empréstimo, ele é sim de 40 milhões. Esses 20 milhões que viriam a fundo perdido, que seriam obras extras. Senão nós não estaríamos assinando, fazendo a liberação de 50 milhões. Até 40 milhões. Então, esse projeto ele não tem condição nenhuma de ser votado hoje em primeiro turno. Em primeiro turno, ele não tem condição nenhuma. Então, eu vou defender, vou pedir vistas, e se não, eu vou apresentar aqui. É que eu não concluí os estudos ainda, completo, mas dá para ver que ele não tem condição nenhuma de ser votado hoje em primeiro turno. E por isso eu vou pedir vista, sim, do projeto, desde já, porque as irregularidades ali nas informações ali são muito grandes, e estou contigo, eu não voto nem em primeiro turno hoje. Tá? Então, só para contribuir. Por favor, vereador. Só queria parabenizar a Vossa Excelência e a sua equipe, né, pelo fantástico trabalho aí, e concordo em muito com o que Vossa Excelência falou na tribuna, vereador. Tem meu apoio. Obrigado. Senhores vereadores, obrigado pelas contribuições. Mesmo diante do exposto com relação à fonte do recurso, eu não tenho certeza disso. Se de fato esse recurso será 50% só de dividendos. E uma outra questão que eu quero levantar para encerrar é de onde sairá o pagamento. Nós sabemos que uma grande porcentagem do orçamento público, ele é um recurso vinculado. Ou seja, eu não posso mexer. Nós vamos ter que pagar essa dívida com recursos livres. O recurso livre é aquele recurso que eu posso remanejar para as áreas de mais necessidades no município. Agora, se eu estou contratando uma operação que eu vou pagar um montante de juros tão alto, eu vou precisar utilizar recursos livres para pagar juros. E áreas de grande necessidade poderão ficar
indefesas, carentes de operações, de atividades, de investimento, porque eu já comprometi uma parte do meu recurso livre para pagar dividendos. Isso é, para mim, uma grande preocupação. Grande preocupação. Por isso, entendo que esse é um projeto a ser melhor discutido, com mais tempo, porque eu acredito que nós podemos expurgar algumas questões. Repito, não conseguirei, não sou favorável a esse projeto da forma que está. Bom dia a todos, muito obrigado a todos. A primeira informação que quero trazer com relação ao questionamento, ao dado trazido com relação aos 20 milhões de fundo perdido dentro desse projeto, quero lembrar que esse, de fato, busquei a informação correta, não está contemplado. Os 40 milhões cadastrados no Tesouro Nacional não contemplam os 20 milhões a fundo perdido. Então, já se descarta essa possibilidade. Nós estamos, de fato, na iminência de contratar um empréstimo de 50 milhões de reais e pagar pelas suas consequências do empréstimo. Uma outra questão é assim, qual é a informação que esse projeto está trazendo para a população de São José dos Pinhais? Nós estamos trazendo a seguinte informação: o município terá 50 milhões de reais para fazer obras. Porque se o município não tiver esse recurso, ele não poderia contratar o empréstimo, correto? Então eu estou dizendo para o povo que o município terá 50 milhões de reais para fazer obras. Se eu usar, então, esses 50 milhões de uma forma planejada gradativamente, eu farei as obras. Contudo, não pagarei juro por isso. O que eu quero dizer? Se eu posso fazer essas mesmas obras de uma forma planejada, organizada, gradativamente, utilizando os 50 milhões de reais, por que é então que eu vou fazer as mesmas obras utilizando 75 milhões de reais? Porque é que eu quero fazer menos com mais, se eu posso fazer mais com menos, ou pelo menos fazer o mesmo com menos. Então, esse é o meu questionamento. Eu estou dizendo que eu terei esse recurso, porque se eu não tiver esse recurso, eu não poderia nem fazer o empréstimo. E se eu terei o recurso, por que é que eu vou querer pagar mais por isso? Não posso fazer isso. Eu preciso ser coerente nessa questão técnica financeira. Esta informação ela é importantíssima para nós sabermos. As obras são importantes? Claro que são. Alguém é contra as obras? Não, não sou contra, sou favorável. Agora, eu posso fazer isso gastando menos e não gastando mais. Obrigado a todos.